Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Olá, pequenos e grandes leitores! Como vão vocês? Dessa vez eu acertei. Dessa vez eu acertei, né? O outro vídeo eu tinha falado só pequenos leitores, né? É porque esse é o antigo, agora a gente evoluiu, entende? Ah, a gente evoluiu, o nível de leitura evoluiu, foi isso? Uhum. Boa, bacana, hein? Fala mais também com os grandes leitores, né? Legal, legal. Olha só, fiquei surpresa, hein? Mais uma vez eu fui convidado pela Bel aqui para participar do canal. Primeira vez de 2024, né, Primeira papai? vez de 2024, incrível, hein? Você tem aparecido muito ultimamente, né? Será? Desculpa, mamãe, mas eu acho que o seu emprego tá em risco. Eu acho que é porque eu ando agregando muito valor ao seu canal. Eu tô achando que é isso. Acho que tá dando audiência, sabe? O pessoal tá assistindo bastante quando eu apareço. Deve ser porque eu tô bonito. Deixa pra lá, deixa quieto. Enfim, mas eu fiquei muito feliz que você me convidou de novo, hein? Convidou novamente aqui para participar do seu canal e a gente vai falar sobre o que hoje? Por que eu fui convidado hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma leitura que a gente fez em conjunto, né, papai? Certo. Na verdade, de uma série. Okay. Só que eu só li o primeiro livro. O papai já leu todos, só não leu os que não adquiriu ainda. Quase todos. Quase. Tem dois ainda que eu tô em débito aí de ler, mas em breve eu já vou terminar essa leitura, com certeza. Com certeza. Mas me diz aí, papai, quem é o autor dessa série? O autor dessa série, eu acho que vocês conhecem, que é um autor muito famoso, que é o Isaac Asimov. Eu até tenho aqui um textinho. É um resumão, assim. Um resumão geral, Quem né? é Isaac Asimov? O rei da ficção científica. Já falei um pouquinho, mas continua aí. Dá uma lidinha aí. Colinha aqui embaixo. Na orelhinha do livro. Vai lá, não mostra o livro ainda não. Isaac Asimov, ou O Bom Doutor, como era conhecido, nasceu em Petrovich, na Rússia. E ele escreveu e editou mais de 500 livros. 500. Isso mesmo que vocês ouviram. 500 livros. E a obra mais famosa dele é justamente a que a gente vai falar sobre hoje, que é... A Fundação. Nossa, aplausos. Sim, nós vamos falar sobre a Fundação, certo, Bel? Exatamente. Mas assim, antes de mais nada, deixa eu contar como é que foi essa história. Não foi a Bel que chegou e falou assim, eu quero ler Isaac Asimov. Não foi bem assim, né? Começou contigo, né? Começou comigo, né? Na verdade, eu já tinha ouvido falar de Asimov. Eu falei, puxa, pode ser legal, tal. A Fundação, eu fiquei meio na dúvida, trilogia. Eu falei, será que eu vou gostar? Se eu não gostar, como é que vai ser? Eu já vou ter comprado, eu vou ser obrigado a ler uma coisa, sei lá. Enfim, fiquei meio na dúvida. Aí, pra dar uma introdução, assim, deixa eu entender como é que é a forma que ele escreve. Eu comprei um livro que também a Bel vai ler posteriormente. Eu acredito que é esse aqui, ó. Os Gregos. Os Gregos. E eu gostei muito porque ele conta na linha do tempo, assim, como é que foi a revolução, como é que aconteceu a revolução de de toda essa população, que são os gregos, né? Achei muito legal porque ele coloca algumas coisas, né, sob o ponto de vista da ilha de Creta, como é que é, as palavras de hoje, da onde que surgiu, da Grécia Aliás, Antiga. vocês sabem, gente, como surgiu ali Europa e Ásia? O nome? Sobre o ponto de vista da ilha de Creta, Açu, Erel, Europa, Ásia, de um lado Eurásia. Lado Europa. Então, na verdade, os nomes vieram do grego, né? Sim. E isso é contado aqui. Aliás, muita coisa que a gente fala hoje em dia vem do grego. Polis, né? Tipo cidades. Cidade-estado. Cidade-estado e tudo mais. Todas essas. E o Isaac Asimov, ele coloca de uma forma bem simples, numa linha de tempo bem corrida, bem legal, sobre esse aspecto. Mas não é sobre os gregos que nós vamos falar. Isso aqui foi apenas uma introdução. Falei, gostei de como Asimov escreve, então eu vou encarar a trilogia da Fundação. Aí eu comprei a trilogia já direto. Falei, vou comprar direto. Sem enrolação, vai. Sem enrolação, já comprei. E aí já comecei a ler e aí já... Aí a Bel tá naquela fase de, puxa, tô querendo mudar um pouco meu estilo de leitura e tal. Então eu falei, então Bel, o que você acha de você ler também a Fundação? Ela meio ficou assim, puxa, será? Eu falei, não, acho que eu vou ler. Não foi, Bel? Eu falei, vamos lá, né? E aí, vamos lá. Aí a gente começou a ler. Aí eu já li o primeiro. Aí eu já li o segundo. Império. Aí eu li a segunda Fundação.
que é o terceiro livro. Isso. Aí depois Tem eu li. alguns outros também, Isso. né, papai? Aí, na verdade, a trilogia, então, a Fundação termina com esses 3 livros, né? Primeiro, o segundo e o e o terceiro. terceiro. Aí Asimov fez uns anexos, assim, uma continuidade. Aqui é Limites da Fundação e Fundação e Terra. O mais interessante é que esses 2 aqui eu gostei até mais do que a própria trilogia. Só que se você não lê a trilogia, você não entende esses. Ou seja, você vai se ferrou! Vai ter que ler Parabéns! Então, assim, e eu fiquei sabendo que tem mais 2 livros que se chamam O Prelúdio da Fundação e A Origem da Fundação, que seria a história antes... Que antecede a Fundação. E esses aqui que eu estou devendo ainda. Muito provavelmente nesses próximos meses aí, eu já vou adquirir, já vou terminar de ler, porque eu gostei muito. Certo? Mas, indo ao que interessa, nós vamos falar hoje sobre o primeiro livro da Fundação. Certo, Bel? Sim, que foi o que eu li. E eu acabei... A gente tá gravando esse vídeo, gente, é uma quarta-feira. E então eu acabei ontem. Mas você tá assistindo no sábado, então eu acabei na terça-feira. Tá certo. Você tá falando com Bel e papai da Bel do passado. Tá certo. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, é um livro um pouquinho diferente, né? É diferente. Daquilo que a gente está acostumado, né? Ele dá saltos no futuro. Sim, né? ele tá em um período, aí dali a pouco você passa de capítulo e já tá muitos anos depois. Sim, isso eu senti um pouquinho de dificuldade no começo para entender como é que era Peraí, esse... calma aí, que Calma aí, é ele muito tava rápido, falando tipo, de um pau, cara, pau, daqui a pau. pouco ele voou no tempo, aí já colocou outros personagens. Tipo, beleza, você, acho que era isso, né? Você tá lendo, então esses vão ser os personagens principais. Aí, de repente, chegou no capítulo, mas quem são esses caras e cadê os Exato. principal? Foi essa sensação que eu tive, Bel, porque geralmente os livros que a gente lê, eles têm os personagens principais, E é tudo na mesma linha, vai na linha, né? Só que ele tem um fiozinho condutor, que eu acho que é o principal, o personagem principal, que é Hari Seldon, né? Hari Seldon, que é esse carinha aqui. É o próprio da capa. E ele vai permeando o livro, e ele permeia, inclusive, até o último livro, que foi o último que eu li aqui, Fundação em Terra. Ele é citado, inclusive, neste último livro. Então, ele acho que é o fio condutor da história todinha, da trilogia inteirinha Ele da é o Fundação. principal dos principais. O principal dos principais, né, Bel? Sim. E aí, como é que a gente pode fazer, assim, pra gente fazer eu tenho conversa sem dar spoiler, né? Você não gosta de dar spoiler. Eu detesto dar spoiler, gente. Vocês viram Porque que eu daí não gosto de spoiler. a gente resolveu fazer assim, foi por capítulos, né? Mais ou menos. Sim, eu tenho aqui conversar colinha, gente. Cola, caderninho. Porque como são vários personagens diferentes, São com muitos. São muitos. Nomes assim, alguns a gente não consegue nem pronunciar direito, mas a gente vai tentar aqui. Mas o livro é dividido em 5 capítulos. E o primeiro deles se chama Os Psicohistoriadores. Certo. Mas o que se trata esse livro da Fundação, Bel? Se trata do Hari Seldon Certo. fazendo um estudo para tentar minimizar uns probleminhas que podem acontecer por conta da decadência do Império Galáctico daqui na história há 300 anos. Certo. O que acontece é o seguinte, né? Pelo que a gente conseguiu entender, a Fundação, ele é uma galáxia, é um lugar na galáxia. Né? Ou seja, essa história não se passa na Não Terra, se passa tá? no planeta Terra, muito tempo depois, é como se a Terra já tivesse, é como se você fosse colonizar outros planetas e esses planetas já estivessem colonizados e já estivesse rodando as coisas tudo lá. Por exemplo, a história aqui no começo, primeiro capítulo pelo menos, passa lá para anos 11 mil alguma coisa, 12 mil e alguma coisa. Então nós estamos no ano 2024, então ela se passa no ano 11.000. Então por aí você vê que tem alguns milênios aí pra frente na linha do tempo, né? Então é completamente outra coisa. Então não é no planeta Terra. Então a Fundação não é a Terra igual a gente conhece hoje em dia, não é nada. Desculpa aí, não é nada disso. Exatamente. Então ele se passa nesse período aqui. Então, velocidades da luz, viagens assim, intergaláxias, isso aí já é comum, é muito comum, isso que eu achei muito legal. Hoje em dia, os seres humanos não chegaram em Marte ainda, pra você ter uma ideia. Aí eles estão viajando de galáxia pra galáxia e eles fazem assim, ó, é igual você, por exemplo, se você mora perto da sua escola,
você tem mais ou menos a minha idade, aí mora perto da sua escola, você vai, pega o carro, dirige 5 minutos até a escola, é basicamente isso que eles fazem, só que pra ir de planeta pra um outro, de uma galáxia pra outra. Muito legal. É verdade. Então, baseado nisso, Asimov escreveu a saga da Fundação. E aí a gente resolveu, então, como é meio complexo, né? Assim, a gente resolveu colocar por partes, assim, né? Sim. E aí a gente vai seguir essas partes aqui, né, Bel? Que tá aqui no livro, né? Isso aí. Certo? Certo. Então, essa primeira parte aqui são os psicohistoriadores. Como é que é esse negócio aí? Conta pra nós aí, Bel. Bom, o Harry Seldon tava fazendo esse estudo, né? Só que aí entra um outro cara nessa história, um cara que ninguém sabe de onde veio, chamado Gal Dornick. E ele é convidado pra ir até Trantor, que é onde se passa a história, o planeta, Ok. pra conhecer pessoalmente o Harry Seldon e quem sabe fazer parte daquele grupo de psicohistoriadores pra tentar ajudar na pesquisa. Na verdade, os psicohistoriadores, eles são, tipo, pessoas que preveem o futuro baseado em cálculos matemáticos e históricos. É tipo um vidente, tipo um só que vidente. com uma ciência ali envolvida. Não é só imaginação e É, criatividade exatamente. como, por exemplo, você imagina que daqui a um segundo vai explodir uma pantufa no seu quarto. Na verdade, ele estuda os comportamentos. É ciência, né? Ciência Na pura, verdade, é gente. ciência com comportamento de populações, né? Porque também Trantor, né? Que é a cidade ali, a capital ali do Império, ele tem não sei quantos bilhões de habitantes. Curiosidade. Hoje em dia, quantos habitantes a gente tem no planeta Terra hoje em dia? Por volta de 7 bilhões, não é? Pois eles têm 40 bilhões em uma capital. Que é Trantor. Que beleza, né? E esse Harry Seldon, ele é o estudioso da psicohistória. E ele vai alertar o Império de que o Império estará em decadência e que precisa ser feita alguma coisa, senão 1000 anos sombrios. 3 mil, na verdade. 3 mil? Eram 3 mil anos. É 3 mil verdade. anos. E, inclusive, gente, eles falavam assim, ó, a gente não tem como fazer com que esses ataques, essas coisas não aconteçam. Mas a gente pode diminuir esse tempo de 3 mil anos Tempo das trevas. pra apenas 1000 anos. Então, ó, É você melhor fica vocês tranquilo. seguirem. Vocês fiquem tranquilos, porque você não vai sofrer o resto da sua vida. Você não vai sofrer 3 mil anos. Só 1000 aninhos Só você vai 1000 sofrer. aninhos. Só 1000 aninhos. Então ele alerta o imperador, né, o rei lá, que precisa ser feito alguma coisa, porque pela psicohistória, o estudo que ele fez, o império estava condenado a se lascar-se e que se fosse feito aquilo que ele estava falando, que é a tal da Enciclopédia Galáctica, Galáctica, desculpa, Bel, o que aconteceria é que se abreviaria esse tempo de trevas. No lugar de 3 mil anos, somente 1000 anos. Só 1000 E aninhos. ele conseguiu convencer, né, junto com, como é que era o nome dele? Gal Dornick. que foi convidado por ele. Olha os nomes, gente. Ele também era um psicohistoriador ali e tal. Conseguiram convencer o rei que precisava ser feito alguma coisa do gênero. E esse alguma coisa era assim: olha, então é o seguinte, então eu não estou gostando da sua ameaça aqui, falar que nosso império vai cair e etc. Então, cara, você tem duas opções. Ou você vai de base, ou você vai ter a oportunidade de ser exilado. Se exila lá nos Cafundó. E aí, esse tal, obviamente, Harry Seldon já sabia que já estava prevendo o que ia acontecer. Ele falou, não, então eu prefiro ser exilado. E aí que começa a nascer a fundação, né? Que é, o que é? O Império Central, ele fala, ó, você vai lá para uma extremidade, que assim você não ameaça a gente, e vai cuidar dessa psicohistória, dessa enciclopédia galáctica aí, tá bom? Porque a gente não quer saber de você aqui. A gente vai te dar apoio, mas lá longe. Não, assim mas você não enche o saco aqui do Império. Não enche o Império. saco aqui, porque a gente é um Império. Aí Harry Seldon decidiu assim, então, ok, então vamos fazer isso, serei exilado, então eu vou levar alguns milhares de habitantes aqui, e a gente, psicohistoriadores, cientistas e tudo. Vamos levar a galera toda para poder fazer essa tal dessa enciclopédia. Enciclopédia Galáctica. Porque a informação, a enciclopédia, ele abreviaria esses 3 mil anos de trevas. Ele fez uma fundação numa extremidade e uma outra na outra extremidade. Inclusive, Harry Seldon foi exilado em Terminus.
lá. Que é exatamente onde começa a fundação, né? Isso aí. Só Beleza, que acho que aí aí foi, né, essa primeira parte. probleminha. Tava tendo um probleminha? Tava tendo um probleminha Puxa, com o acho que Harry Seldon. Porque ele não tava muito bem de saúde, sabe? Tava quase... Indo de base? Exatamente. É verdade, eu não me lembrava disso, é verdade. Ele tava, né? ó... Tava quase, Ele já tava indo quase já, aí. né? Mas ele, mesmo assim ele Mas aceitou mesmo o exílio. assim, ele aceitou o exílio. E aí... Foi. Tá, mas tipo, ele tá quase... Mas o que ele vai fazer? Tem que continuar a produzir a enciclopédia, tem que continuar a fundação. Sim. Então o que ele fez? Ele escolheu sucessores. Sucessores. Ele foi vendo que podia ter alguns sucessores. Sim, ó, você Inclusive, quando podia eu... ser o Galdonic, né? Que era aquele... Gal Dornick. Dornick, isso. A gente não verdade. sabe qual é a pronúncia, mas enfim. Enfim. Bom, aí assim, a primeira parte se passa aqui, né, Bel? Que Isso aí. explica mais ou menos aí. Logicamente a gente não vai contar a história toda. A gente, Porque senão né, aqui a gente não vai tem como. ficar, primeiro vai ficar 2 horas de bate-papo, 2 horas pra uma parte, É. mais 2 pra outra, Não, aí mais não vai 2, rolar. mais 2, mais 2, vamos ficar... Certo. E aí 10 depois horas chegou a parte 2, que é dos enciclopedistas. Aqui que começou a ficar meio confuso, porque aí eu achei que ia contar tudo de como Ia foi o falar o nascimento de processo. términos e tal, né, Bel? Mas não, Ele fala, mas não. Aí Sabe de o que ele repente, do faz? nada, ele faz o quê, faz Bel? assim, ó, na linha do tempo. E vai pra 50 anos depois de que tudo isso que a gente acabou de contar aconteceu. Sim. Então Ou eles já seja- estão em términos. Aham. Harry Seldon e Gal Dornick. Já. E aí vão entrar outros personagens, né? Dentro desse, que aí são, entra na parte dos enciclopedistas. Fala aí um pouquinho aí rapidinho aí dos enciclopedistas. O mais importante é que ocorre o salto da linha do tempo. Então, de Harry Seldon, ele já vai direto pros enciclopedistas. Vamos lá, Bel, sua colinha aí. Bom, temos o Pirraine, Chique Pirraine, que ele é o presidente do conselho. Temos o Harding, que é o prefeito, e ele é o mais importante É o dessa parte prefeito aí. da fundação, né? Isso. Harding é um cara importantão É o aí, né? cara- Nessa é o parte. maioral. Ah, o maioral, entendi. É o prefeito, né? E o subprefeito, que é o Roderick. Roderick, certo. E o que eles enfrentam aí nesse... Nesse período, Nesse gente, tá período. só... Tá todo mundo se lascando, porque tá tendo guerra, Hum, arma nuclear, mas... Contudo, entretanto, todavia... Tem um cofre de Seldon. E ele vai ser aberto em breve. Um cofre cheio de dinheiro? Não! Ué, Não cofre tá cheio de do dinheiro. O que é esse Você imagina cofre que é aí? dinheiro, mas não tem uma mensagem pras pessoas. Já entendi. Então o Harry Seldon, ele foi de base. Foi. E aí, a partir daí, ele deixou uma mensagem em um cofre que seria aberto 50 anos depois. Por isso que a história se passa após 50 anos. Agora Tá. entendi. Vamos lá. Junto com esses personagens, que é o Harding, que é o principal, né? Aí tem o Pirraine. Pirraine e o Roderick, certo? Certo. E essa parte da fundação, eles estão passando por algumas guerras, é isso? Com Sim. controles nucleares, outros planetas ali meio em volta querendo tomar a Pra fundação. vocês verem, não é guerra né? entre país e cidade, não. É, guerra entre planetas, planeta. né? Tipo, tá um planeta aqui, outro aqui, Outro estão aqui, se eles brigando. estão se sabe? guerreando, tem toda essa parada aí, entendi. E aí vai se passando até que vem a mensagem de Harry Seldon. Mas papai, me diz uma coisa. Diga. E essa enciclopédia? E a enciclopédia? E a enciclopédia? O que foi feito No dela? fundo, eles estavam trabalhando nela, né? Estavam trabalhando, eles estavam trabalhando numa enciclopédia com Pra... todo essa o enciclopédia, conhecimento na verdade- humano. Isso, a enciclopédia era para ter um centro onde tivesse todo o conhecimento humano. Ou seja, o conhecimento é poder. A enciclopédia fica então, desse ela- tamanho. desse tamanho, né? Imagina, de 11 mil anos, enfim. É, O tamanho da tipo, enciclopédia, lá do né? surgimento dos seres Não é? humanos, Pois é. como é do surgimento do iPhone até... Meu Deus do céu. 11. Enfim, aí depois, então, nesse pedaço, o mais importante, eu acho que é a aparição, a primeira vez, né, de 50 Primeira anos vez. de Harry Seldon, certo, Bel? Isso, que esse cofre foi aberto. Certo. Aí tem a parte 3, né, já vamos pular São já e vamos para os os Prefeitos. prefeitos. E aí, quem Que são é esses 30 prefeitos? anos depois de... Ele dá um outro salto do tempo, então? Dar um outro salto no tempo. Certo. Então, Então, aí fica meio confuso, entende? Você É, começa a se acostumar, 80 anos depois de Harry Seldon e 30 anos depois né? De Harding. de do Harding. Perfeito. Mas ele ainda é entendi. prefeito, viu, gente? Ah, Não é? saiu, não. Ele Então ainda tá é velhinho, né? prefeito. Já tá É, velhinho, tá né? O Harding já tá meio Tá junto velhinho. com Johan Lee.
Ah, ele trabalha No junto com poder. o Johan Lee no poder. Ah, entendi. E o que E acontece aí nessa eles parte aí, encontram, né? gente, uma nave de 300 anos, que tá em perfeito estado. Hum. Como que uma nave... Ah, provavelmente tem foi a 300 nave do Império, né? Acho que Provavelmente, eles- né? Até porque é de 11 mil, 12 mil que a gente tá falando. A gente não tá Certo. falando de 2024 não, gente. E o planeta lá, como é que é o nome daquele planeta? Anacre? Né? Anacre. Eles que Eu acham, acho que é então. assim que pronuncia, não sei. Certo. Só que aí essa nave, gente, tem um porém com essa nave. Estão com planos de atacar a fundação com essa nave. Então começa a evoluir essa questão de tomada de poder, de política, Pra de... vocês pô, verem, eu né, quero- gente? eu É quero 11 pegar não sei mil, o quê, é de 12 mil, 12 mil, o ser humano não evoluiu nada, né? Pois é, Bel, olha que coisa louca, Não né? evoluiu O nada. meu continua igual, né? Continua Meu a mesma Deus coisa. do céu, caramba, Enfim. que coisa, né? Meu Deus. Aí tem essa parte importante, a criação dos sacerdotes, né? Sim. Que seriam os sacerdotes, né? Como é que é? Entra uma questão religiosa aí também na criação da enciclopédia. Então é uma mistura de religião, com a mistura de política, com a mistura de guerra, com a mistura de arma nuclear. Começa a ter esses envolvimentos aí, tudo em torno de términos ali da fundação. Tá? Então isso que é importante saber. O Harry Seldon aparece nesse aí? Acho que não, né? Não, Nesse trecho aí ele não aparece ainda não, né? parece, mas Tá. aqui, ó, crise Seldon. Ah, Tô mas passando tem- por uma crise Seldon. Então ele vai aparecer. Provavelmente não, eu me lembro. Ele aparece aí porque é a famosa crise Seldon. A primeira crise Seldon foi lá, quando ele apareceu Quando a primeira começou vez, em 50, que- né? 50 anos depois. Aí tem a segunda crise Seldon, que é... Foi 80 anos Agora. depois. Certo. Eles consideram crise Seldon toda vez que o planeta passa por momentos de muita tensão, assim. Só, nossa, será que nós vamos sobreviver? Momentos Aí- de muita tensão que provam que o ser humano não evoluiu nada. Aí aparece o Seldon lá. Tem uma mensagem pra vocês. Tem uma mensagem. Enfim, aí Parece lá o holograma. acontece tem. as reviravoltas, as coisas todas aí que a gente não vai contar. Vocês Porque têm que ler, senão né? vocês não têm que ler, gente. A E gente aí bota... a gente O pula... objetivo desse canal é botar vocês pra ler, tá É balançando isso a aí, câmera. isso aí, desculpa, gente, ó. Vamos lá. Tá Aí a gente vai pra tá quem, tão Bel? empolgado. Os comerciantes. Os comerciantes. Temos aqui um carinha chamado Ponyets, que vai visitar um amigo dele chamado Gorov, que Certo. tá preso. Ah, Tá na preso em cadeia, da prisão. Corel, né? Em Corel, um Em outro Corel. planeta, né? Isso. Só que aqui, essa parte aqui dos comerciantes é importante falar que ele não tem salto no tempo e também não tem relação direta, muito direta. Não tem com- salto no tempo, não tem... e É também como não se fosse um anexo, assim, ó. Como é o comércio ali, como é feito o Por comércio exemplo, naquela enquanto região tá ali. acontecendo isso aqui, da tá acontecendo fundação. isso aqui Isso. no comércio. Aí tem coisas isso, aí tem como é que eles negociam, como é que é isso. E aí como é que é eles fazem, aquilo. sabe o que eles fazem? Eles Hum. fazem uma transmutação. Assim, Transmutação? Um transmutador de ouro. Ele O transforma ouro. metal em ouro, né? Uma coisa assim, né? Então, e o ouro continua sendo Din-din, valioso, ó. hein? Din-din. Olha só, hein? O ouro passou por tanta coisa e continua sendo muito valioso, hein? Continua. Os planetas ainda aceitam pagamento em ouro. Que interessante, hein? Interessante. Você viu só? E aí o cara inventou uma máquina transmutadora. que Inventou faz ali que uns pega o negócios. metal e aí transforma em ouro. E Boa, aí. né? Será que é verdade isso aí? Bom, enfim, os caras Bom, têm que enfim. ler aí, né? Vocês têm que ler, né? Mas esse capítulo é mais curtinho. Certo. Eu acho que é o mais como curto. se fosse um anexo, né? É, Então, tipo, mais ou menos um... enquanto tá acontecendo isso aqui, o comércio tá Mas é tão legal quanto, tá? Vale a pena. Não pula não, que é legal. E aí a parte 5, a última, né? Que fala dos príncipes mercadores, é isso? que é o mais comprido, o mais Essa complexo de complexo. todos ali. É bem complexo. É. Dessa vez o bam, o maioral da parada é Mallow, Robert Mallow. Mallow. Porque o outro lá já tinha batido as botas, todo mundo já Sim. tinha ido. Isso Então ele se dá mais passa- outro salto então no tempo, né? Isso se passa 75 anos após Harding. Ah, tá. Então Ixi, então já avançou, nossa, tá lá na frente. Isso aí que a gente teve um pouquinho de dificuldade de entender, né, Bel? Mas depois que a gente pegou o jeitão, aí foi embora, né? É porque no começo é meio confuso mesmo, que do nada vai pulando, Vai pulando, aí você muito, começa a muitos acostumar anos. com um personagem, daí a pouco ele pula. Bom, mas enfim. E aí, o principal que aconteceu ali foi o que aí, hein, Bel? Bom, isso se passa na anotou aí. busca por 3 naves em Coral. Ah, tá. Tem 3 naves aí que eles acharam, né? Com arma nuclear, que podia destruir a fundação e não sei o quê. E aí tem todo um imbróglio político. E de novo, eles estão em guerra
provando que mesmo depois... Aqui, ó. Eu pensava que, ó... Bom, mano, 80 anos depois de Hari Seldon. Devem ter evoluído depois. Mas não, passou 70 anos, 75 anos depois de Hardin e continuam evoluindo. Continua tendo guerra, esses paranauê de crise Seldon. Pois é. Como você não leu o segundo livro, então eu não posso falar se melhorou ou piorou. Eu vou deixar para que você leia, para que a gente possa... Então, né? Para que você fique interessado aí para saber o que aconteceu a partir no segundo livro, né? Então, mas de uma forma ou de outra, o que foi que aconteceu? Então, foi mais essas naves, né? Que estavam ameaçando, né? E aí o Mello, que é o atual prefeito de Terminus, né? Certo. O Império mudou, gente. O Império mudou. Ah, ele foi visitar o Império. Sim. Vocês lembram do Império? O Império é aquele país gigante. Caramba! Trantor, né? Que tinha 40 bilhões de habitantes. Numa capital. Falou, vocês da fundação, vão pra lá. Vai pra lá. Então, o cara de lá da fundação agora voltou pro Império, pra ver como o Império tava, é isso? E aí ele viu que mudou. Mudou demais. Que tava realmente acontecendo o que Seldon falou, né? Tava acontecendo barbáries, briga, fome, umas coisas assim esquisitas. Interessante, E aí, hein? nesse meio tempo, tem um carinha que Mello confiou, chamado Sut. Só que Sut é um mequetrefe, porque Sut traiu o Mello, cara. Ou seja, ele é um mequetrefe. Tá certo. Bom, mas para falar de Sut, etc e tal, o pessoal precisa ler um pouquinho, né? Pra gente porque conseguir entender. é bastante gente. Muita gente, né? Muitos personagens principais, né? Porque em cada capítulo é meio que um principal. Exato. Mas o principal de todos os principais mesmo é Hari Seldon, entendam isso? Isso. E ele é falado, inclusive, no último livro que eu li, que é Fundação em Terra, tá? Então, ele é na até verdade, mencionado até ali, né? Ele tem muito espaço ainda aí na trilogia. Agora, é momento impressões, momento que a gente corre o risco de ser cancelado. Bel, não esquenta com o cancelamento, não. Deixa. Enfim, se você quiser cancelar, tô nem aí. Bom, você vai falar as suas impressões, então, do livro, é isso? A minha impressão, no começo, assim, eu falei, tá meio paradinho, né? Não tá acontecendo tanta coisa. Achei ok. Não achei ruim, tá, gente? Não achei ruim. Mas também não achei, nossa, meu Deus. Agora me fala uma coisa, Bel. Achei você acha que você, com a sua idade assim, você conseguiu captar? Consegui. Foi muito difícil? Tudo bem, Foi às vezes a leitura não empolga, complicadinho, né? Foi um pouco mais complicadinho, mas deu. Deu, mas conseguiu captar mais ou menos a história, assim? Sim, consegui. Entendi. Mas eu achei bom. Não Se achei você excelente, relesse, não por achei exemplo, ruim, ou mas você assistisse algum resumo, ou lesse algum texto de resumo, acho que complementa bem, né? Complementa. A E questão. você, aqui ó galera, o papai contou que a partir do segundo livro começa a ficar mais interessante. Pois é, então agora eu vou falar minhas impressões. Você terminou suas impressões ou tem mais coisa pra falar? Pode falar. Suas estrelinhas, né? Agora você vai As minhas estrelinhas. Em categorizando cada os resenha livros, eu né? ponho estrelinhas. De 1 a 5 estrelinhas. E pra esse eu acho que eu vou dar 3 estrelinhas. 3 estrelinhas. Legal, bacana. Agora, só quem segura o livro pode falar. Tá bom, eu segurarei o livro, Fundação. Bom, o que eu achei da Fundação? Eu achei que é um livro, ele não é de leitura difícil, mas você precisa prestar atenção por conta desses personagens e da mudança dos personagens, né? Se quiser fazer um aprofundamento, assim, você começa a entender de nuances políticas, você começa a entender de algumas coisas, assim, que no fundo não muda no ser humano, sabe? É ganância, é um pouco de poder, demonstração de poder. É o que eu sempre digo, o ser humano só tende a decair, gente. Coitado, gente, não, nós vamos ler bastante. Nós vamos ler bastante, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai ganhar conhecimento. Isso. E não vamos decair dessa forma no ano 11.000. Né? Nesse ponto. Eu espero, Bom, galera que tá assistindo isso de 11.000... Por favor, diz né? aí, espero que a vocês gente... tenham evoluído muito. Espero que vocês tenham evoluído bastante, né? Então, mas assim, voltando ao assunto aqui da Fundação, você pode ler ele tranquilamente, mas prestar um pouquinho de atenção por causa desses capítulos. E se você entender que existem esses saltos no tempo, acho que fica mais fácil. É uma dificuldade que eu senti no começo, mas depois eu meio que entendi, normal, né? E aí foi. E eu acho que complementar com um resumo, tem um monte de resumo na internet, você pode conseguir complementar, aí você aprofunda mais assim a sua leitura, tá?
Eu senti que a partir do segundo livro ele começa a ficar um pouco mais movimentado, Começa a esquentar a coisa, começa né? a dar uma vontade mais de continuar lendo. Uma empolgada. Sabe? Eu passei a ler o segundo com uma velocidade maior e o terceiro já emendei os outros. Então, assim, foi essa sensação que eu tive, né? Não sei se a Bel vai encarar o segundo livro, eu deixei ela bem à vontade, né? Porque ela deu 3 estrelas, nem sempre 3 estrelinhas ela encara o segundo. Mas, de repente, ela resolva, aí a gente faz um outro bate-papo, né, Bel? Isso. Pra mim, gente tá planejando fazer um bate-papo pra cada livro que eu ler, não é? Ok, caso você leia realmente. Caso né? eu leia. Então, assim, eu esse acho que eu livro vou aqui eu achei, assim, pode colocar 3,5? Pode. Tá, 3,5. Né? No A outro mamãe que se livro vira já na é... edição. O outro livro já é diferente. Eu já vou colocar uma outra estrela lá, bem mais avançado, tá? Então, assim, acho que vale a pena dar a chance. Será que a mamãe vai ter que aumentar a quantidade de estrelinhas? Sei lá. A Bom, mamãe só tá se ferrando aqui. mas se não for 3,5, então vai ser 4 estrelas, tá? Aí depois os outros já sabem que é 5, óbvio, né? Mas, enfim, é isso. É Tá? isso. E foi, então. Foi isso por hoje, pequenos grandes leitores. Esperamos muito que vocês tenham gostado da participação do papai. Mais uma vez, me convidem mais vezes. Não esqueçam de deixar aquele likezinho pra gente, pra... Dá aquela forcinha, aquela né? engajada, Aquela né? forcinha, né? O Aquela vídeo ficou engajadinha, mó legal, né? mó... Pois é, né? Pô, Conversa fundação, aqui. né? Pô, fundação, é o Asimov, né? Pô, vamos lá, né? Deixa o likezinho aí. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Isso, se inscreve aí Siga- para receber as notificações, Siga né? na rede vizinha. Isso. Compartilhe com seus amigos que querem saber mais sobre essa série da Fundação. E quem E gosta de também, ficção científica, né? Quem pode gosta de ficção compartilhar, né? científica. E também quem quer ver o vídeo engraçadinho, pra dar umas risadas. Que a gente deu risadas. Com a gente aqui, Isso que né? é bom. Então, É isso então até a por hoje. próxima. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.